Se você entrou nesse vídeo procurando algumas questões ligadas à sua opinião, que eu esteja de acordo ou que eu esteja pensando de forma igual a você, mas talvez você possa se enganar ou talvez você possa estar completamente certo de eu estar pensando de igual modo. Porque eu tenho muitas críticas à gestão, mas também tenho elogios. Então se você só veio ver o Mário Bittencourt apanhar nesse vídeo, você veio errado. Se você só veio ver o Mário Bittencourt ser elogiado nesse vídeo, você também veio errado. O que eu quero dizer com isso? Na campanha, fez muitas promessas. Eu ia falar do mandato, mas já que eu falei campanha, já me recordei aqui de várias promessas não cumpridas e de várias coisas que o próprio disse em mandato que venha se contradizer a sua campanha. Temos voto online, temos reforma de Laranjeira, temos negociações de moleque de Xerém, temos toda uma cartilha de quem vai concorrer à presidência do Fluminense. Fala. De igual modo, alguns políticos fazem promessa, ou seja, nada é diferente da política habitual que você vê, porque política é política, independente se for de clube ou independente se for num país. Mas pós-vinheta a gente vai falar sobre Mário Bittencourt e seu mandato de mais ou menos 6 anos e meio que se encerra esse ano. Galera, vamos lá, vamos falar esse vídeo sobre algumas coisas. Primeiro, voto online. O próprio disse que ia implementar o voto online no seu mandato e já se vão 6 anos e ele não conseguiu fazer isso. O Mário Bittencourt, ele entrou no Fluminense em meados de 2019, uma eleição onde as pessoas queriam tirar o Abade de qualquer forma do poder da cadeira. Não estou discutindo se era o ideal ou se não era, mas a gente vê política na mais pura estrutura, vamos dizer assim. Por que eu tô dizendo isso? Juntaram-se 3 candidatos para derrubar do poder o Abade, que merecia sair do mandato do Fluminense à base de algemas. Eu não vou ser tão cruel assim, mas o que ele fez com o Fluminense foi algo criminoso. Então, talvez poderia ser uma algema, ele descendo ali a Laranjeira pelo portão, algemado com os braços para trás, tampando a cara assim de tanta vergonha do que ele fez. E sobre essa eleição que tivemos ali na época ali em 2019, foi adiantada, Pedro Abade de uma eleição ali adiantada, então reuniram em uma só chapa ali os 3 nomes que eram Tenório, Mário Bittencourt e Celso Barros. Já começa aí toda a história. Depois o Tenório rompeu, foi concorrer com o Mário Bittencourt. Já o nosso querido Celso Barros foi até o final com o Mário Bittencourt sendo vice-presidente. Graças a Deus ele foi vice-presidente. E já pensou o Mário levando um golpe do Celso Barros, o Celso Barros estando no poder do Fluminense poderia estar muito pior. E cara, na época, logo assim que foi oficializado ali, não dava para saber que ia virar essa confusão toda, mas o presidente Mário Bittencourt foi eleito com seu vice Celso Barros e logo no primeiro ano eles tiveram ali uma confusão. Celso Barros, que estava tumultuando, foi afastado pelo então presidente Mário Bittencourt e eles romperam as relações. E são rompidas as relações até hoje, mas depois o Celso Barros se mostrou quem ele era. Na verdade, ele sempre mostrou quem ele era. E o Mário conseguiu ali liderar o clube de maneira solitária a presidência do Fluminense, sem um nome tão forte como o Celso Barros ali ao redor para incomodar. Hoje o Celso Barros faz campanha com outros candidatos, mas a gente vê que já começou aí a confusão inteira do mandato do presidente Mário Bittencourt. Não estou discutindo se era certo ou não afastar, porque eu acho que era. Eu acho que a decisão foi se confirmada correta durante os anos, mas a gente viu aí que era política no seu estado puro. E já que a gente vai falar sobre política, e eu comentei sobre algumas promessas do presidente, uma delas o voto online que não foi se concretizado, como eu já disse, mas também teve a reforma da Laranjeira, como eu também citei no início do vídeo, que ele prometeu que ia fazer a reforma da Laranjeira, porque era um ativo do clube que estava parado, que estava jogado às traças e precisava de uma reforma e tudo mais. Hoje ele tem o projeto, mas ele viu que não era tão fácil assim de fazer, que não era tão viável assim de fazer. Talvez seria um sonho mandar alguns jogos lá, teria, para sua torcida seria um sonho. Talvez o presidente, eu não sei se seria tanto assim, ele diz que sim, mas a gente não pode anotar e não pode achar que o presidente ali está falando de forma tão sincera que talvez ele não poderia, sendo perguntado por Laranjeira, ele não ia falar que não quer viabilizar a obra ou não quer fazer nada disso. Ele pode ter mudado de ideia e simplesmente ter esquecido o projeto ao invés de chegar e falar. Talvez ele levaria, talvez não, com certeza ele levaria muitas críticas por isso. Então assim, outra coisa que ele prometeu na sua campanha foi valorizar Xerém, ou seja, Xerém
Xerém estava tendo negociações a preço de banana e ele falou que ia melhorar isso, que ele valorizasse o ativo do clube. Ele usa bastante essa palavra, ativo do clube, né? O Fluminense estava dando praticamente, estava doando os seus atletas e que isso não era legal e que isso tinha que acabar o mais rápido possível. E quando ele foi eleito, ele ainda continuou fazendo negociações abaixo do que a torcida esperava dele, já que foi campanha, foi promessa de campanha. Então assim, já viu, voto online, reforma das Laranjeiras e negociações em Xerém. Ele melhorou o nível, mas o mercado melhorou os números. Então assim, se você for começar a calcular o que era negociado antigamente com os valores que eram negociados com os valores que estão negociando hoje, é praticamente igual. Não tem muito o que fazer. Ele, quando ele entrou, ele bateu muito na venda do João Pedro. E hoje ele fez algo, não foi igual, mas foi parecido com o Isaac, que é uma grande promessa hoje de Xerém e que foi embora do clube com o torcedor não querendo isso, o torcedor ainda esperando e tendo uma esperança que o Isaac ainda pudesse vingar. É meio estranho a gente avaliar o que o clube era em 2019, o que o clube é nos dias de hoje, e mesmo assim a gente ter condições de criticar e de elencar vários erros durante o mandato do Mário. Pode ser contraditório? Pode, mas também temos que ser justos, temos que criticar aquilo que foi feito errado. E parece que quanto mais o Fluminense fica com uma saúde financeira melhor, mais erros de gestão a gente vê. Seria uma forma de relaxamento? Seria uma forma de ego? Não sei te dizer ao ponto, mas assim, teve erros de contratação no Fluminense que quando não tinha dinheiro, a gente meio que entendia, mas assim, quanto menos o clube tem dinheiro, mais assertivo ele tem que ser. E para você ser mais assertivo, você precisa ter uma estrutura em torno para que você faça contratações e você cometa menos erros. E o Mário precisava disso porque ele não tinha dinheiro. E durante o seu mandato, suas primeiras contratações lá em 2019 foram Nenê, Lucas Claro, foram Wellington Nem, foi Lucão do Break. Você lembra do Lucão do Break? E uma das piores contratações que eu já vi da história do Fluminense. Ourinho, é ele mesmo, lateral esquerdo Ourinho, que brigava com a bola. O nosso querido Ourinho. Então, cara, só de lembrar do Ourinho eu já sinto uma enorme frustração com o mandato do Mário. Mas a gente não fica só por aí, tem coisas muito ruins também. Se você chegar mais na história mais recente, você vê Terãs, você vê Renato Augusto, Douglas Costa, você vê algumas contratações que você... Felipe Alves, ações que a gente estranha. Lucumir, mas eu não tô aqui pra falar só de coisas ruins, apesar de parecer. Mas vamos falar de coisas ruins e no final do vídeo a gente elenca algumas coisas boas que eu vi do mandato do Mário, porque não é só coisas ruins. Então você, que é hate do Mário Bittencourt, talvez você não assista até o final do vídeo. Mas é importante que você assista, porque eu tô aqui também para passar pano em gestão nenhuma. E a gente vai colocar aqui em memória, eu não vou trazer ponto a ponto, contratação por contratação, mas em memória, tudo aquilo que foi acontecendo. Se a gente pegar contratações no primeiro mandato, não vou lembrar de todas, mas vou buscar na memória aqui, até porque em número de pesquisa, a gente teria que fazer uma pesquisa muito grande. Mas vamos botar só contratações boas por enquanto. Vamos só falar, essa contratação foi boa. E botar um asteriscozinho ali porque foi boa pra época, entendeu? Em questão de custo-benefício. Mas vamos lá. Nenê, foi uma boa contratação. Jogador que chegou ali pra dividir um pouco o protagonismo junto com o Ganso na época, que era importante. É um jogador experiente, tinha muita molecada no time. Um cara que chegou pra somar. Foi importante em alguns anos. A bola parada do Nenê foi importantíssima em vários anos do Fluminense. Até no jogo do Odair Helma, onde ele bancou o Ganso durante um bom tempo. Então o Nenê foi importante na época. Um jogador que não era magnífico, mas é inegável que o Nenê foi importante pra época e foi uma boa contratação. Lucas Claro foi uma boa contratação também. Um jogador que foi importante na sua época ali. Acho que 2020, posso estar errando aí o ano que ele foi importante, mas ele teve seu grau de importância ali com a camisa do Fluminense, jogou muito bem, mas depois caiu o rendimento, foi embora, mas pra época foi um jogador que ajudou bastante. No caso a gente teria aqui pro ano de 2020, né, que foi bastante contratações ali. Você teve a contratação do Caio Paulista, que eu considero uma boa contratação, por ser um jogador jovem, um jogador que tinha se destacado no Avaí, um jogador que tinha margem para um futuro muito bom, talvez não tenha rendido o que a gente esperava dele, mas foi importante em uma certa época, acho que a Libertadores de 2021, se eu não me engano, 2020, ele foi muito importante aquele ano. Depois caiu muito de rendimento, a torcida ficou muito no pé. Teve Iago Felipe, que foi uma boa contratação para a época. Custo-benefício do Iago foi importante no Fluminense. O Fluminense voltou a frequentar uma Libertadores com o Iago ali jogando bastante, de titular em alguns jogos. Teve alguns
destaque, alguns gols importantes com a camisa do Fluminense, então considero uma boa contratação do Iago também. Talvez não vou me recordar de mais alguma outra contratação que foi muito boa pra época, mas a gente entra em 2021, aí tem David Braz, que foi uma boa contratação, foi importantíssimo em 2021. Samuel Xavier foi outra contratação que no primeiro ano não foi o jogador que a gente queria que ele fosse, tinha muitas dúvidas ali, era um reserva, virou um reserva, o Calegari assumiu a lateral direita e foi muito mal no primeiro ano, mas depois, assim, a gente não teve problema com a lateral durante até hoje, assim, só ano passado que ele rendeu abaixo, no primeiro ano e ano passado. 21 e 24 dele foi fraco, mas 22, 23 foi muito bom, Libertadores, assim, foi excelente, jogou demais, foi um destaque das Libertadores pra gente, e agora tá sendo um destaque esse ano de novo. Eu sou engenheiro de obra pronta, tá, gente? Porque eu tô avaliando o que já aconteceu, então isso é um engenheiro de obra pronta, porque é importante a gente falar sobre essas coisas. Por enquanto eu só tô elogiando, tá? Daqui a pouco eu vou vir com os nomes que foram cruéis, assim. Então, assim, até 2021, se eu estiver esquecendo algum nome de 2021, vocês colocam aí no comentário, mas de 2022 teve nomes importantes. O Manuel, que chegou em 2022, Felipe Melo, que, pô, fora de campo foi um jogador espetacular, excelente contratação. Dentro de campo talvez não tenha rendido o que a gente esperava, mas fora de campo foi um cara importantíssimo, não tem como tirar sua importância da equipe. Se você for pegar outra contratação, 2021, eu esqueci do Arias. O Arias foi uma contratação muito importante, porque eu tava em memória para ele em 2022, mas foi em 2021 que ele veio. 2022. Aí depois a gente já vem para 2023, que vem Keno, bem, Guga, uma boa contratação. Teve contratações ali importantes, Marcelo, que é uma contratação espetacular, mas é meio que o Marcelo que quis voltar e tal e tudo mais, mas tem mérito do Mário também. Fábio, acerto total da gestão, acerto total do Mário, porque foi ele que bancou a contratação, onde muitos duvidavam até meio no clube. Entrevista do próprio falando que talvez ele tenha que ter bancado o Fábio ali, porque ele queria muito a contratação do Fábio. E, cara, 2024 não tem mérito nenhum. E 2025 não tem como avaliar tanto as contratações, porque a gente já tá no meio da temporada. Até 2024 dá pra fazer, mas 2024 eu quero separar 2023 e 2024, tá? Porque aí o clube começa a ter uma renda melhor e eu quero falar com um pouco mais de exigências nessas contratações. Agora vamos falar das contratações que eu até hoje não acredito. Lucão do Break, Ourinho, Muriel, Egídio, Danilo Barcelos, o presidente fez uma coletiva. Cara, o presidente fez uma coletiva e falou do Danilo Barcelos como se ele fosse um craque, que ele deu chapéu no Cruzeiro e tudo mais, que as negociações, né, ele não falou com essas palavras, não falou que deu chapéu, mas ele quis dizer que o jogador estava encaminhado com o Cruzeiro e que a negociação, por ele ter aumentado o tempo e eu ter oferecido o mesmo salário que o jogador ia receber no Cruzeiro, mas com aumento de tempo ele ia receber mais no Fluminense do que no Cruzeiro, e o Cruzeiro estava na Série B e o Danilo Barcelos estava sendo jogado fora do Botafogo, porque não tinha espaço no Botafogo pelo nível de atuação do atleta. Então a gente já vê por aí que, infelizmente, essa negociação foi por água abaixo e todo mundo já sabia que ia ser, porque o Danilo Barcelos é horrível. Vamos combinar. Eu, como não tenho rabo preso com ninguém e eu posso falar, eu falo que foi uma contratação horrível. Não tem como. Aí você tem Luca, que é inacreditável. Esse cara ter vestido a camisa do Fluminense. Aí tem Bobadilha, Abel Hernandes. Bobadilha é algo que a torcida tem amor mais pela carisma do jogador. Mas dentro de campo, não dá, gente, não dá. Aí já vem pro ano mais próximo, que eu quero debater agora. Vamos lá, vamos pro ano mais próximo, que é interessante. Mário sempre dizia, é importante a gente estar disputando Libertadores, é importante a gente estar disputando a Copa do Brasil. E conforme a gente vai avançando, a gente consegue avaliar e subir mais a folha, trazer bons nomes. E subindo mais a folha, a gente tende a acreditar que o time vai ser melhor. Automaticamente isso vai acontecer. E vamos lá para 2024. 2024 foi algo assim, foi uma das piores janelas, questão de custo-benefício, é algo inacreditável. O Fluminense foi atrás do Renato Augusto. O Renato Augusto dá pra passar um pano, tá? Porque Renato Augusto é um cara que teve um ano de destaque no Corinthians, apesar da idade. Era um jogador que todos pensavam que iria se encaixar no estilo de jogo que o Fluminense estava jogando na época, que era com o Diniz. E o cara que chegou e realmente, assim, não mostrou para que veio. E não só foi pelo estilo do Fernando Diniz, foi com o estilo de nenhum treinador. E teve várias chances também. E depois com o Renato Gaúcho, ele simplesmente quis encerrar a carreira, porque não dava, realmente já não dava mais. Teve um bom senso, pelo menos, ali, saiu antes do contrato acabar. Terãs, cara, foi uma contratação assim, que, meu irmão, foi uma das piores em custo-benefício, foi uma das piores. Você investiu um alto dinheiro, o cara que não rendeu nada. E assim, foi, nossa, uma contratação péssima. Eu acho que quando o Fluminense vai atrás no mercado um jogador que pode ser promissor, fazer um investimento alto no jogador, você tem que ter, não a certeza, mas ter assim, certeza não tem como ter, né? Mas ter uma probabilidade maior de dar certo. Você vai atrás de um Canóbio, o Canóbio não vale o dinheiro que foi investido nele. Tem jogador que a gente já sabe que não vale o valor que foi investido. O Soteldo já sabe que não vale o valor investido. Então, assim, a gente sabe. Eu acho que
quanto mais dinheiro o Fluminense arrecada, o nível de contratação piora. Se for ver 2024, o nível foi muito ruim, cara. E agora a gente vai ver 2025, a gente precisava de um nome de peso e não teve nome de peso, cara. Aí falou de Cristiano Ronaldo, falou de Neymar para o Mundial e não trouxe ninguém. O reforço pro Mundial foi Soteldo, cara. Aí agora fala de Nino e traz Igor Rabelo. Assim, eu não tô nem julgando se os caras foram bem ou não, mas o nível de contratação é péssima. É péssima. A torcida espera que o Fluminense evolua e o Fluminense não tá evoluindo, tá se mantendo no mesmo nível. Essas contratações não sobem o nível, se mantém o nível. Então eu acho assim, conforme o Fluminense vai ganhando muito dinheiro, o nível de contratação do Mário Bittencourt deixa muito a desejar. Precisa ser cobrado por isso também. A torcida precisa pegar no pé mesmo, precisa ser cobrado. E eu acho que ele deveria estar fazendo um trabalho excelente, porque o nível financeiro que ele deixou o Fluminense, se a gente for pegar de 2019 e ver o que tá hoje, a diferença é brutal. Questão de CT, toda a estrutura do departamento médico que a gente fala aqui, recuperação de jogador e tudo mais, excelente, cara. E a gente vê o campo deixando a desejar. Assim, a gente precisa de contratações assim que empolguem o torcedor, cara. Contratação que a gente vê, meu irmão, tá seguro. Contratou o Thiago Silva, contrata um zagueiro pra jogar no nível do Thiago Silva. Não contrata jogadores pra compor elenco pra jogar com um cara que é um nível absurdo. Vai cair muito, cara. Você precisa ter um cara tão bom quanto o Thiago Silva pra quando ele não estiver em campo, já que ele não vai aguentar 100% dos jogos. Quando ele não estiver em campo, tem um jogador do nível ali pra, como jogador de peso, vamos supor, se traz o Nino, porra, entra qualquer jogador com o Nino ali, o nível não vai cair. Pode até cair, mas não vai cair tanto. Agora, quando você tem o Thiago Silva e entra um jogador de elenco, também pra jogar com outro cara que é de elenco também, o nível cai muito. A gente precisou do Manuel pra jogar, que tava há muito tempo parado. Então, assim, se a gente for pegar só campo, o nível de contratação do Mário Bittencourt tem muitos erros, poucos acertos, de verdade, acerto de verdade mesmo. Tem alguns caras que jogaram bem, cumpriram seu papel, o custo-benefício foi legal, mas não foi o nível de contratação absurda. Mas, assim, então eu acho que conforme vai melhorando, que o Fluminense pôde arriscar mais de contratação, a gente teve pouca criatividade e poucos nomes que interessavam mesmo ao Fluminense. Eu acho que o Fluminense gastou muito dinheiro em jogador de nível baixo. Mas é um mercado que está inflacionado, beleza. Tenta ser mais criativo. Acho que a torcida não reclamou do Lúcio Acosta e do Santi Moreno. Acho que a torcida não reclamou. Então, se você for mais criativo no mercado, se conseguir trazer jogadores talentosos, eu acho que fica mais legal do que você trazer jogador só pra compor elenco. Eu acho que se o Mário quer ser o CEO da SAF, ele pode até ser, mas ele precisa trazer um homem tenda de futebol, de bola. Já que ele diz que a torcida que não deu 2 treinos não entende, o nível de contratação que ele faz mostra que ele também não entende tanto assim. Pra trazer Douglas Costa, pra trazer Terans, Antônio Carlos, que eles ficaram a vida inteira no mandato querendo o cara, não dá pra perdoar esse tipo de contratação, não dá pro cara trazer um Ourinho da vida e a gente bater palma. É uma outra época que o time tava sem dinheiro, tava, concordo, mas não dá. Então, assim, se quer ser CEO da SAF, precisa trazer um homem forte pro futebol que entenda de bola. Porque contratação também faz parte da gestão. E é importante o clube pensar desse jeito. O Soteldo é a indicação do treinador, mas aí o Fluminense tem que pensar fora da caixinha. O Renato vai viver aqui no Fluminense. Se o Renato faz um péssimo trabalho aí e é mandado embora com 3, 4 meses. Se ano que vem já não tiver mais o Renato aí, o Soteldo, o que vocês vão fazer com o Soteldo? Porque o Soteldo é um pedido do cara, mas é um pedido que a torcida não queria. Então você tem que avaliar o que vai ser pro clube. Se o pedido do treinador for um nome bom, vai atrás e contrata. Mas se for um nome que pode ter uma contestação, toda a torcida, uma avaliação assim, precisa ser criteriosa, gente, dá uma segurada. Fala pro treinador, esse nome aqui não vai ser aprovado pela diretoria, é um nome que precisa ser aprovado pelo treinador e pela diretoria, e é um nome que a gente não quer e tudo mais, porque o Soteldo não tava rendendo nada, gente, convenhamos. Então, assim, cara, a gestão tem o seu nível de importância muito grande fora de campo, com um contexto de estrutura, pagamento de dívida. Querendo ou não, a dívida não aumentou, mas se manteve ali. Aumentou um pouquinho, mas pouca coisa, se manteve. Isso é importante, porque poderia a dívida estourar igual outros clubes que a gente vê por aí. Mas a gente conseguiu se manter e é importantíssimo isso, com juros altíssimos e juros em cima de uma dívida de 700 e pouco de milhões, que foi quando ele entrou, virou 800 e pouco de milhões. O clube chegou num mundial de clubes histórico, arrecadou muito dinheiro, a marca foi bem vista, mas dentro de campo precisa ser mais assertivo. Então, no geral, vamos dizer assim, que teve muitos acertos estruturais, seja financeiro ou de estrutura física mesmo, e muitos erros em contratações. Teve alguns acertos em contratações, teve um elenco montado para ganhar a Libertadores, ponto positivo, assim, jamais vai ser esquecido isso. Nesse foi sem nenhuma ajuda de investidor nenhum, de SAF nenhum, foi campeão da Libertadores, isso é para bater palma, mas precisa ter suas críticas também. É criterioso em questão de campo e bola, que é importante também, assim como fora do campo também é importante. Beleza? Você que gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e, dá essa moral para o amigo para entregar o vídeo para mais pessoas precisam ver esse vídeo, que é importante para a história do clube, para a estrutura do clube. O clube vai virar SAF. Se você é a favor do Mário Bittencourt virar o CEO da SAF, você coloca nos comentários. Se não for, beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu!